Você anda preocupado, após a reforma trabalhista, em promover uma ação na Justiça do Trabalho? É verdade que as pessoas andam dizendo por aí que a reforma trabalhista trouxe muitos obstáculos à propositura da nova ação e que o trabalhador pode inclusive sair perdendo, tendo que pagar ao outro lado se eventualmente ele vier a perder a ação na Justiça do Trabalho. Será que isso é verdade? Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Samir Coelho, sou advogado especializado em Direito e Processo do Trabalho e tenho feito esse esforço de estar aqui no blog do trabalhador para tentar informar ao máximo os trabalhadores sobre seus direitos após a reforma trabalhista. Bom, tenho recebido muitos questionamentos de muitos trabalhadores preocupados, amedrontados após a reforma trabalhista, por meio dos obstáculos de se promover a ação, o receio de, ao final da demanda, ao final do processo, se eventualmente esse trabalhador vier a perder a ação, se ele vai ter que pagar as custas processuais, ele às vezes fica preocupado se ele vai ter condições de arcar com as custas processuais, se ele vai ter que pagar sucumbência para o advogado da empresa. Para você que é trabalhador que não sabe o que é honorários de sucumbência significa pagar honorários para a parte perdedora pagar para a parte vencedora. Então, a partir da reforma trabalhista foi estabelecido o honorário de sucumbência e está lá previsto na nova CLT que caso o trabalhador perca algum direito, algum pedido, ele terá que pagar a sucumbência para o advogado da empresa. Tem previsão, inclusive, de pagamentos de perícia. Então, se esse trabalhador, por um acaso, verificar a possibilidade de fazer um pedido de uma insalubridade, uma perícia médica, e ele for sucumbente, se ele perder a perícia, quer dizer, se ele entra com um pedido de adicional de insalubridade, de adicional de periculosidade, ou então de doença médica, acidente do trabalho, e perde a perícia, ele ter que pagar os honorários do perito? Já pensou, trabalhador? Pois bem, tem muita gente preocupada com isso. Bom, o momento é de ter muita cautela. Nosso ponto de vista, a situação não é bem assim. A gente tem visto uma exposição midiática em todos os lugares, mas eu acredito que isso é uma forma de amedrontar o trabalhador, de fazer com que o trabalhador não busque o seu direito na Justiça do Trabalho. Eu não acho que essa será a postura do judiciário, especialmente o juiz trabalhista. O que a gente tem visto é que a ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, ou seja, os juízes do trabalho, eles já têm se posicionado contra boa parte da reforma trabalhista. Então vamos tocar em alguns pontos que a ANAMATRA editou enunciados para orientar os magistrados, os juízes do trabalho de todo o Brasil a interpretarem a legislação, a nova legislação trabalhista de acordo com a Constituição, dizendo o seguinte: nestes pontos da reforma, a reforma está de costas para a Constituição, ela é inconstitucional. Então quando a gente diz que o trabalhador que perder a ação na Justiça do Trabalho terá que pagar honorários periciais e honorários de sucumbências, a ANAMATRA já tem interpretado, os juízes do trabalho já têm interpretado que é inconstitucional a utilização do valor que o trabalhador ganha na Justiça do Trabalho, decotar deste valor. Então, se o trabalhador ganhou R$10 mil, tirar R$1.000 para pagamento de honorários periciais que eventualmente ele tenha perdido. Isso é inconstitucional. Então, você que é trabalhador não precisa ficar tão receoso assim em procurar a Justiça do Trabalho. O juiz do trabalho é alguém que interpreta a norma conforme a Constituição. Ele não está estritamente ligada ao que o deputado que eu e você elegemos escreveu na lei. O que o deputado escreveu, que o senador não teve nem direito de escrever nada, porque não autorizaram ao Senado interpretar a norma, ou modificar a reforma, ela passou direto pelo Senado. Então, o que o deputado escreveu na norma não é exatamente aquilo que vale na justiça. Quando há um conflito entre lei e justiça,
a gente sempre vai aplicar a justiça. Então o trabalhador não precisa ficar tão preocupado nesse sentido. Há sim uma polêmica, uma exposição na televisão, na internet, que é, nossa, o trabalhador que perder agora vai ter que pagar isso, vai ter que pagar aquilo, vai sair devendo. Não é bem assim, beleza? Acesso à justiça gratuita. Acesso à justiça gratuita, o trabalhador que receber até 40% do teto do regime geral de previdência social terá sim o acesso à justiça gratuita. Quem receber mais do que isso, o teto é 5.500, então 40% dá 2.200. Quem recebe até 2.200 terá sim a justiça gratuita. Quem recebe mais terá que comprovar que não tem condições de pagar e poderá sim receber a justiça gratuita e não pagar as custas processuais. Então isso é importante a gente dizer ao trabalhador, porque nesse momento o trabalhador se sente amedrontado, acuado, através dessa reforma trabalhista que retira direitos do trabalhador. E a gente tem a obrigação de vir e esclarecer, informar ao trabalhador que a situação não é bem essa. O trabalhador pode sim lutar pelos seus direitos e é o que a gente tem orientado. Não se encurvar, não se amedrontar, não se rebaixar a uma reforma trabalhista que retira os direitos do trabalhador e que está de costas para a Constituição. Então essa é a nossa orientação. Não tenha medo de lutar pelos seus direitos. Até porque na maioria das vezes em que o trabalhador luta pelos seus direitos, ele luta por um direito que ele não recebeu. Que ele vai à Justiça do Trabalho buscar algo que ele não recebeu. E que tem natureza alimentícia, que é o salário do trabalhador, que é algo sagrado. Muito bem, trabalhador, esse é o Blog do Trabalhador, é um canal que a gente busca aqui esclarecer, levantar as nossas opiniões, na maioria das vezes contrária à reforma trabalhista, mas o nosso objetivo aqui nós temos lado, é realmente defender o direito do trabalhador. Então, eu convido você a nos acompanhar em nosso canal no YouTube, nós temos Instagram, Facebook, Twitter e no blog www.blogdotrabalhador.com. Se você tiver alguma dúvida, alguma orientação que você queira receber, comente embaixo aqui. Vai ser um prazer para nós conversar sobre essa reforma trabalhista e poder orientar você em qualquer lugar do Brasil. Bacana? Muito obrigado.